Olá, senhoras e senhores, já colocaram finanças na sua rotina de hoje? Com as frequentes altas da taxa Selic efetuada pelo Copom, o brasileiro começa a voltar seus olhos e colocar no radar opções de renda fixa. E dentre essas opções estão os fundos de investimento em renda fixa. Mas você sabe o que são esses fundos de renda fixa? Quais são as vantagens e desvantagens que esses fundos possuem? Será que eles cabem na sua carteira de investimento? Essas e outras perguntas a gente vai responder agora, então fica comigo até o fim e já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para ajudar a colocar mais finanças na rotina de todo mundo. Combinado? Bora pro vídeo? Mas o que é um fundo de investimento? É uma cesta com diferentes opções de ativos financeiros como renda fixa, ações e multimercados. Mistura de renda fixa e ações. Pense como uma sacola onde você encontra vários tipos de investimento que se adequam àquele perfil de investimento. Se você procura um fundo de renda fixa, então dentro dessa cesta não vai ter, por exemplo, uma ação da Magazine Luiza, ou compra e venda de dólar, ou qualquer outra moeda estrangeira. Hoje vamos falar especificamente sobre esses fundos de investimento de renda fixa. A gente vai ver agora, de forma bem simplificada, como a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, define os tipos de fundos de renda fixa. E ela as define da seguinte forma. Começamos com os fundos de renda fixa simples. Como o nome indica, o fundo de renda fixa simples foi criado para que as pessoas tivessem acesso a uma opção fácil, segura e barata de investimento. A principal característica dessa carteira é que ela deve manter 95% do patrimônio aplicado em títulos públicos federais, no mínimo. Os demais 5% serão investidos em formatos de renda variável, a fim de aumentar a taxa de rentabilidade da aplicação. Temos também o fundo de curto prazo. Assim como os simples, o fundo de renda fixa de curto prazo são considerados opções conservadoras. Isso porque eles podem aplicar em alguns ativos além dos títulos públicos federais. Os fundos de curto prazo podem comprar títulos privados, como CDBs e debêntures, que sejam considerados de baixo risco de crédito pelo gestor, cotas de fundos de índice que apliquem nestes mesmos papéis, públicos ou privados, e operações compromissadas com títulos públicos federais. A grande diferença está relacionada ao prazo de vencimento dos títulos incluídos no fundo, que deve ser no máximo de 375 dias ou pouco mais de um ano completo. Na média, o prazo da carteira precisa ser inferior a 60 dias, ou seja, 2 meses. Já os fundos de renda fixa referenciados procuram acompanhar a variação de um indicador de referência, ou benchmark, que pode ser um índice de mercado ou uma taxa de juros. O tipo mais conhecido é o chamado fundo DI, que tem como objetivo seguir a variação diária das taxas de juros praticadas entre os bancos. A sua referência é a taxa do CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Há regras para a composição da carteira dos fundos referenciados. Eles devem manter 95% do patrimônio investido em ativos que acompanham o indicador e ter, no mínimo, 80% aplicado em títulos públicos federais, ativos de renda fixa considerados de baixo risco de crédito ou cotas de fundos de índice que investam em ativos com essas características. Os fundos de dívida externa também são renda fixa, mas com uma diferença. Pelo menos 80% do patrimônio deve estar investido em títulos da dívida externa do Brasil. Não podem manter recursos no país, a não ser em hipóteses bem específicas e previstas na regulamentação. É o caso, por exemplo, da aplicação de recursos remanescentes em operações com derivativos, desde que visando proteção da carteira. E por último, temos os fundos de crédito privado, que por sua vez devem ter no mínimo 50% da sua carteira aplicada nesses títulos, como CDBs e debêntures. Esse tipo de fundo possui um maior risco frente aos outros fundos de renda fixa. A outra metade da carteira pode ser alocada em títulos públicos e derivativos. E quais são as vantagens desses tipos de fundos? A primeira vantagem que vejo é a diversificação. O volume financeiro disponível para o gestor de um fundo permite que ele negocie melhores prazos, taxas e rentabilidades para os investimentos que ele irá fazer. Os valores disponíveis também permitem a compra de papéis que nem sempre o investidor individual poderia adquirir. Por exemplo, se aparecesse um CDB com uma alta taxa de rentabilidade, mas que necessitasse de um aporte mínimo de R$1 milhão, boa parte das pessoas físicas existentes não teriam condições de fazer essa aplicação. Já o fundo de investimento pode captar recursos para este mesmo fim. Ou seja, os fundos permitem a diversificação ao comprar papéis com diferentes características como prazo de pagamento,
taxas acordadas e emissores. Isso nem sempre é possível ao investidor individual, dados os riscos e necessidades de aporte inicial que cada papel possui. Uma outra vantagem é que em um fundo, em tese, você tem a possibilidade de delegar a escolha de seus investimentos para um gestor profissional que está no mercado e vive disso. Ele teria mais condições que você e aguentaria mais quedas e saberia o que fazer nesses momentos críticos. Também, em tese, ele poderia calcular os riscos de um determinado ativo e seu potencial de retorno e fazer alocações mais adequadas para o momento e para o futuro do fundo. Quando você abre mão de investir sozinho, você irá demandar todo o trabalho de escolhas de ativos do seu portfólio de investimento para uma pessoa apenas. Então, em tese, você não precisa mais acompanhar o mercado, bastando apenas olhar o extrato final do mês do seu fundo, o quanto ele rendeu e somente isso. Nada mais de preocupação com procura de qual ativo escolher e ficar olhando e analisando os dados de qual ativo escolher. Essa dor de cabeça você irá passar toda para o gestor do fundo. Agora vamos ao calcanhar de Aquiles dos fundos de investimento em renda fixa. Dentre as desvantagens estão taxa de administração. É um percentual descontado do patrimônio total para a remuneração dos profissionais que administram o fundo, bem como para suas despesas operacionais. Ela pode variar entre um percentual mínimo e um máximo. O importante é que ela seja semelhante à complexidade do investimento. Ou seja, quanto mais trabalho o gestor tiver, maior pode ser a taxa cobrada e vice-versa. Para quem quer investir nesse tipo de fundo, o ideal, ao meu ver, é uma taxa de administração, no máximo, de 0,5% ao ano. Também temos a taxa de performance. Ela é cobrada quando o resultado é superior a um determinado índice. Por exemplo, se o rendimento do fundo for 20% superior ao CDI, será cobrada uma taxa adicional sobre o valor que ultrapassar o índice. Falando sobre as tributações que ocorrem em fundos de renda fixa, os fundos em geral sofrem com a incidência do imposto de renda nas faixas já conhecidas e que estão aparecendo aí na tela até o presente momento deste vídeo. A tributação dos fundos de curto prazo e de longo prazo segue as seguintes tabelas de alíquotas regressivas. O imposto de renda é incidido sobre o rendimento do fundo de acordo com o período do investimento. Todos os anos, nos meses de maio e novembro, o fundo é obrigado a pagar 15% de imposto de renda sobre os rendimentos que sua cota obteve naquele período. No entanto, a cobrança é em quantidade de cotas. A cota continua valendo a mesma coisa, porém o investidor passa a ter menos cotas a partir da cobrança. Como os fundos também são tributados pela tabela regressiva do imposto de renda, caso você retire o investimento antes de 180 dias, o governo irá abater o valor do imposto de renda já descontado e cobrará o valor que complete os 22,5% do imposto de renda devido. Caso tenha ficado mais de 720 dias, o governo irá cobrar apenas o imposto de renda do valor que ainda não tenha sido tributado. O principal problema do Come Cotas é que ele diminui o percentual de rendimentos que seus investimentos poderiam ter caso os impostos fossem cobrados apenas no momento do saque, como ocorre nos ativos de renda fixa. Por outro lado, devemos considerar que os fundos permitem que você fique investido indefinidamente e que os ativos de renda fixa vencem de tempos em tempos e a tributação também acontece. E quais os riscos de um fundo de renda fixa? Apesar de ter o nome renda fixa, fundos desse tipo também possuem riscos. Então vamos a alguns deles. Temos em primeiro lugar o risco de calote. Imagine que uma empresa dê um calote no pagamento de juros de debêntures compradas por um fundo. Esse é um caso em que o administrador precisará contabilizar a perda na carteira e o valor das cotas provavelmente sentirá o impacto. Não podemos esquecer também de uma outra desvantagem para alguns, que é o risco de crédito. Em caso de quebra ou dificuldades do banco ou corretora, que é o gestor do fundo, o seu fundo não estará coberto pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Isso, para alguns, também é um risco a ser considerado. Mas e agora? Como saber qual é o melhor fundo para mim? Você pode começar, por exemplo, por esses simples passos. Defina seu perfil de investidor primeiro. Como existe mais de um tipo de fundo de renda fixa, escolha um que se encaixe com seu perfil de investidor, visando mais fundos que concentrem, por exemplo, títulos públicos em seu portfólio, como já vimos nesse vídeo. O próximo passo seria encontrar fundos que caibam no seu poder de aporte. De nada adianta encontrar um bom fundo se tem um mínimo que você não possa aportar. Pode parecer básico, mas tem muita gente que se esquece desse detalhe. Então é sempre bom lembrar. Busque fundos com um longo histórico, de preferência superior a 5 anos. Mas por que isso? Porque podemos ver como esse fundo se comportou durante épocas boas e ruins da economia. E como estamos no Brasil, isso se torna meio que imprescindível. Compare as taxas de administração. Não escolha fundos com altas taxas de administração. Como eu já disse lá atrás, escolha fundos que tenham no máximo
0,5% de taxas de administração. Porque para pensar, se você vai escolher um fundo que, por exemplo, só compre títulos públicos do Tesouro Direto, aqueles mesmos que você sozinho poderia escolher, tem sentido você pagar mais de 1% para uma pessoa fazer isso para você? Aqui eu já deixo mais ou menos minha opinião sobre investir ou não em fundos de investimento, mas cabe a cada um definir o seu perfil e sua disposição para estudar o mercado ou delegar isso para outra pessoa. Não tem almoço grátis. Então, se você vai deixar seu dinheiro nas mãos dos outros, que pelo menos seja com taxas baixas e que não corroa seu patrimônio no longo prazo. Veja a rentabilidade dos fundos, principalmente em épocas de crise. Eu, por exemplo, antes da pandemia, tinha um fundo de crédito privado que até rendia um pouco mais do que o CDI para tentar ganhar aquele extra e dar uma turbinada na minha reserva de oportunidade. Mas quando surgiu o problema da pandemia, vi ele cuspir toda a rentabilidade acumulada no período em que eu estive com ele. Eu sabia dos riscos e tudo, mas isso pode acontecer com você também, caso escolha um fundo que não esteja casado com seus objetivos e perfil. Mas onde eu posso ver tudo isso citado? Eu vou te apresentar um site onde você pode procurar e ver os dados dos fundos que você quer analisar. A gente vai aqui no buscador e digita comparador de fundos vários e vai neste primeiro site aqui. Indo aqui mais embaixo, aí a gente pode colocar aqui o nome ou CNPJ do fundo para fazer a comparação tanto com o CDI quanto com o índice Bovespa do mesmo período de duração do fundo e ver quem performou melhor. Como a gente está olhando especificamente para fundos de renda fixa, então o mais ideal é focar em comparar com o CDI. Se eu digitar aqui, por exemplo, a palavra tesouro, ele vai puxar fundos que muito provavelmente investem em títulos públicos federais. Aí cabe a você analisar o portfólio do fundo e escolher aquele que mais se adequa a seu perfil. Vou colocar, por exemplo, esse aqui do Tesouro IPCA curto desse grande banco. E também vou colocar para comparar um outro. Eu vou escolher esse aqui. Agora vamos olhar aqui o gráfico e comparar algumas coisas. Vou até dar uma diminuída aqui para a gente ver como eles se comportaram durante todo esse tempo de existência. Tá vendo que o gráfico começa aqui, ó, praticamente em 2006 e vai durante esse tempo todo. Então o site nos mostra que, por exemplo, esse da linha vermelha é esse simples tesouro fundo de investimento em cotas de fundo de investimento em renda fixa LP, ou seja, longo prazo. Já a linha azul é esse outro fundo aqui. E a linha preta é a do CDI. Não é nenhuma recomendação de compra ou venda de qualquer fundo, mas eu coloquei esses dois fundos justamente pelo seu longo prazo de existência e para ver como ele se comportou durante todos esses anos. E percebam que mesmo ele sendo renda fixa, os dois se comportaram completamente diferentes. O azul bateu de longe o CDI nesse período. Já o da linha vermelha não chegou perto do CDI, perdendo, por exemplo, para um CDB com 100% de CDI nesse período. E sem contar que pesa também contra nessa comparação entre fundo e CDB, o prazo de resgate. Portanto, fique de olho nisso também. Mas vocês sabem dizer o que essas comparações de rentabilidade todas aí querem dizer? Absolutamente nada. Pois aqui eu jogo aquela velha frase conhecida de todo investidor. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Nenhum desses dois ativos citados por mim aqui são recomendação de compra e venda, sendo analisados única e exclusivamente para efeitos de estudo. Portanto, nós aqui temos apenas uma base de como esperar que esses fundos possam se comportarem, cabendo a você saber o que esperar deles e saber alocar melhor seu patrimônio, observando e analisando tudo que a gente viu aqui nesse vídeo. Agora eu deixei de citar algo, então por favor comenta aí embaixo e vamos continuar nosso debate sobre o assunto que eu tô querendo muito saber a opinião de vocês. Você investe em algum fundo de renda fixa? Você prefere investir via fundos ou comprar os ativos diretamente? Espero ter te ajudado na sua escolha e nos seus estudos. Dúvidas, críticas e sugestões, deixa aí na seção de comentários. Te convido a assistir aos vídeos que estão aparecendo aí na tela final e não esquece da nossa rotina aqui, hein? Curte, comenta e compartilha esses vídeos para mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo. É isso, pessoal. Um grande abraço. Paz, saúde e sucesso a todos.